Pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim, né? Nessa aula de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre Renoir, esse artista que nos encanta através da sua arte, das suas pinceladas fortes e precisas, mas que nos traz, que nos leva para dentro das suas obras e possamos e admiramos ela, nos lançamos nela como se elas estivessem vivas. É bem interessante as obras desse grandioso artista. Bora aprender? Renoir, ele foi um importante artista francês do final do século XIX. Teve grande destaque na pintura e, junto com outros artistas, deu continuidade a uma nova maneira de pincelar que ficou conhecida como impressionismo. Ele apreciava a beleza da vida e isso levou o seu otimismo, harmonia e tranquilidade para suas telas ao pintar muitas cenas ao ar livre. Certa vez ele chegou a dizer a seguinte frase: "Para mim, um quadro só deve ser algo amável, alegre e belo. Sim, belo. Já existem muitas coisas desagradáveis na vida. Para que inventarmos mais?" Então essa foi a frase dita pelo nosso grande artista Renoir. Pierre Auguste Renoir nasceu em 1841 em Limoges, na França. Quando tinha 4 anos, ele mudou-se para Paris com os seus pais e mais 6 irmãos. Sua mãe, Marguerite Merlet, era costureira e seu pai, Leonard Renoir, era alfaiate. No colégio, ele destacou-se pela sua facilidade para o canto e habilidade para desenhar. Para ajudar a família financeiramente, aos 13 anos, ele inicia como aprendiz no ateliê de pintura em porcelana na oficina dos Lévy. Lá ele permaneceu até os 17 anos. Depois ele dedicou-se a pintar tecidos e leques. Em 1861, Renoir conhece Charles Claire, que viria a ser seu mestre na pintura, e no ano seguinte, quando também ingressa na Escola de Belas Artes em Paris. Nessa época, ele tornou-se muito amigo de Claude Monet, Alfred Sisley e Frédéric Basile, que também viria a ser importantes pintores. Juntos, eles exploraram as cores, a luminosidades em tardes de pintura ao ar livre no bosque de Fontainebleau. Suas inspirações na arte eram Eugène Delacroix, Edouard Monet, que já causava alvoroço na cena artística. Em 1864, ele conhece Lucie Tréon, uma das primeiros modelos do pintor e posteriormente sua amante. A obra Lise com Sobrinha, de 1867, foi uma das telas produzidas quando o artista ainda estava concluindo os estudos na Escola de Belas Artes, assim como o quadro Estalagem, de Marie Antoine, de 1866. E em 1869, Renoir e Monet consolidam seus estilos na pintura, mais fluidos como personagens, pinceladas sem esboços e valorizando a luz solar. Essa forma de pintar ficou conhecida mais tarde como impressionismo. Com o início da Guerra Franco-Prussiana, Renoir foi convocado a servir o exército. Lá, ele ficou doente e não chegou a participar de nenhum dos combates. Entretanto, ficou demasiado perturbado pelo desaparecimento de seu amigo Basile, morto aos 29 anos. Em 1871, com a Comuna de Paris, o artista decide se isentar da cena política, não assumindo um posicionamento e flutuar na maré
dos acontecimentos. Renoir e outros artistas independentes criam em 1873 um projeto de exposição. A inauguração se deu em abril de 1874, contando com mais de 30 participantes, entre pintores, escultores e gravadores. Foi nessa exposição que a tela impressão Nascer do Sol de Monet foi exibida, batizando o nome do movimento de impressionista. Outras exposições do grupo ocorreram também entre 1876, 1877 e 1879. Ele casou-se em 1880 com a modelo Aline Cherigot e teve 3 filhos com ela. Nesse período, já com 40 anos, o artista vai em busca de novos estímulos e inspirações e viaja para a Espanha, onde entra em contato com o trabalho de Diego Velázquez. Em 1883 a 1887, o pintor sofre uma crise criativa e apresenta alguns episódios depressivos. Mas logo adiante vive uma fase boa de reconhecimento profissional, chegando a ter uma de suas telas vendida para o governo francês em 1892. Bacana, né? Renoir sofreu por bastante tempo com as dores causadas pelo reumatismo. A primeira crise grave foi em 1888, que o deixou com paralisia facial. A partir de então, a artrite o acompanhará até o fim dos seus dias. Tanto que em 1897, o artista começou a apresentar dificuldades de mobilidade e em 1910 precisava amarrar os pincéis em suas mãos para continuar pintando. Nessa época já era bastante conhecido e ganhou uma sala especial na Bienal de Veneza. Nos últimos anos de sua vida, permanece ativo apesar da doença e das dores. Começou a se aventurar na escultura com o auxílio dos jovens artistas Richard Guieno e Louis Morel, que trabalhava segundo as instruções de Renoir. Pintou um ramalhete de flores no dia da sua morte, em 3 de dezembro de 1919, em Carges-sur-Mer, na França. Aí algumas curiosidades sobre Renoir. Quando foi aluno de Charles Clagre, o mestre o recriminou certa vez dizendo que o jovem pintava apenas por diversão, ao que Renoir prontamente respondeu: você pode estar seguro que eu não pintaria se não me divertisse. Renoir viveu e produziu sua obra na mesma época do advento da fotografia, e essa nova linguagem influenciou fortemente o trabalho do artista. Edmond Renoir foi jornalista e fez muitas críticas positivas ao trabalho do irmão. Aos domingos, Renoir frequentava o famoso baile Molly de Lagatette com o intuito de encontrar modelos para suas pinturas. Sua esposa, Aline Cherigot, foi retratada segurando um cachorrinho na tela, o almoço dos remadores. Pierre Renoir, o primeiro filho do artista, tornou-se um ator famoso. O segundo filho, Jean Renoir, foi um célebre diretor de cinema. E Claude Renoir, o filho mais novo, tinha como ofício a cerâmica. Então, 3 filhos, 3 profissões totalmente diferentes. O nascimento de Claude serviu de estímulo para Renoir, já com 60 anos e bastante debilitado pela doença. Renoir declarou que não passou nem um dia sem pintar, e assim deixou um legado de mais de 1000 obras. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, só um pouquinho mais sobre Renoir para conhecermos esse artista. Ficamos com as suas obras e até a próxima.